Terceiro ano do ensino médio, Tratado de Versalhes de 1919. O que isso explica para a gente no sentido do surgimento do fascismo? Bom, se a gente pegar nas grandes estruturas da história, não dá para explicar o fascismo somente pelo Tratado de Versalhes, que é o que pôs o fim oficial à Primeira Guerra Mundial. Mas, com certeza, o Tratado de Versalhes explica em boa parte o surgimento e a consolidação muito rápida dessas ideias que a gente chama de fascismo, né? Das várias vertentes do fascismo, porque cada país da Europa vai ter uma forma de fascismo, né? O fascismo, como nós definimos, o fascismo clássico seria o fascismo italiano. Onde surge, né? Mas na Alemanha com o nazismo, na Espanha com o franquismo, Portugal com o salazarismo. Ou seja, nós vamos ter vários ismos, né? Cada um com suas características, mas mantendo uma certa identidade em comum. Pois bem, então o Tratado de Versalhes ele põe fim oficial, ele coloca os acordos, né, de paz da Primeira Guerra Mundial, e nesses acordos de paz, a Itália, que até sai do lado vencedor, mas não sai com o devido reconhecimento, ou pelo menos vários grupos dentro da Itália não se sentiram vencedores e se sentiram traídos pela assinatura do Tratado de Versalhes, vão começar, né, a se movimentar no sentido de colocar esta nação em
em uma posição que lhe fosse mais digna segundo a crença, né, e a situação deles. Na Alemanha, da mesma maneira, você vai ter um sentimento, né, a Alemanha ela foi severamente punida, foi responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, obrigada a pagar uma indenização de mais de 80 bilhões de dólares na época, que valia muito mais que hoje, e os cálculos é que a Alemanha, na condição que ela tinha em 1919, ela só iria terminar de pagar essas dívidas agora em 2010, se ela seguisse com o pagamento certinho, né, de tudo que ela estava devendo para as outras nações, de acordo com essa responsabilização pelo Tratado de Versalhes. Pois bem, então a Alemanha e a Itália saíram como as grandes, as nações que se sentiram derrotadas de vários pontos de vista moral, político e econômico na Primeira Guerra Mundial. Além delas, o Japão ele se sentiu, o Japão pegou uma cláusula, né, que ele teria que devolver certos territórios conquistados desde, né, bem antes da Primeira Guerra Mundial, que ele invadiu na Manchúria, na Coreia, né, e o Japão se sentiu desprestigiado pelas potências ocidentais por ter de devolver esses territórios. Inclusive um dos embaixadores japoneses se retirou, dizendo que por que só a Inglaterra, a França, né, tem o direito de ter colônias, de ter territórios, o Japão não. E até esse momento o Japão não era levado muito a sério pelas potências ocidentais, né? Então o negócio do Japão era com a Ásia, era com o Oceano Pacífico, era com a ideia de expansão do Japão. A Manchúria, por exemplo, é um lugar que tem muita matéria-prima e mão de obra, né? Então, e a Manchúria pertencia à China e envolvia rivalidades históricas entre China e Japão. Então o nacionalismo estava presente não apenas na Europa, mas também lá no Oriente. Quer dizer, Japão, Alemanha e Itália tinham várias características em comum, né, de sociedades, como nós vamos ver, e entra essa questão do Tratado de Versalhes, que dá um tiro que acerta os três ao mesmo tempo. E aí esses três vão se organizar de uma maneira como nós vamos ver agora em seguida. A questão do Estado Nacional. A Alemanha e a Itália se formaram muito tardiamente. O que quer dizer isso? Há 200 anos atrás não existia ainda um país chamado Alemanha. É claro que havia o povo que habitava ali, as tradições, a língua, mas não havia ainda um Estado nacional que tivesse uma capital, um governo reconhecido por todos, uma moeda, ou seja, havia uma confederação de reinos, de principados, de territórios, alguns que vinham desde a Idade Média, né, mas ainda não havia um Estado nacional alemão naquele território. Portanto, ainda não havia o que nós chamamos de Alemanha. E o principal dessas forças, né, desses territórios ali, era a Prússia. Então, a Prússia era o principal desses estados naquela região, onde se formaria em 1870, após a Guerra Franco-Prussiana, o chamado Estado Alemão. A Alemanha ela se formou com um viés militar muito forte. Essa formação da Alemanha, do Estado alemão, do país chamado Alemanha, ela veio por meio de uma ação militar, principalmente na guerra contra a França, que estabeleceu aquela linha divisória, as fronteiras entre esses dois países. Portanto, havia um sentimento militar muito forte, um militarismo que se expandia para o restante da sociedade, com ideais de disciplina, de obediência e de autoridade. Então esse Estado alemão foi muito marcado pela formação por meio desse Estado prussiano anterior, né? E aí, a partir de 1870, o general Otto von Bismarck
né, ele unifica esses territórios e aí dá origem ao Estado alemão. No caso da Itália, talvez até mais complicado o caso da Itália, primeiro que você tem uma divisão imensa entre o norte e o sul mais pobre, mais rural, o norte mais urbanizado, mais industrializado. Havia a questão de sucessão dinástica e outros grupos, grupos republicanos radicais, né? As cidades-estado do norte da Itália, cada cidade tinha uma tradição de governante, uma tradição de república, no modelo da antiga república do Império Romano, ou seja, a Itália tinha uma série de... Você olha no mapa da Itália do século XIX, você vai ver tudo colorido, porque são vários territóriozinhos e cidades, cada um com seu governo, né? E esse Estado italiano também, né, vai criar uma identidade nacional, um movimento chamado Risorgimento, e esse Estado também se forma, vai se estabilizar, mas de qualquer modo com uma série de problemas de identidade e amarração dentro desse Estado. Quer dizer, é um Estado que sempre tem problemas de unificação, né? Ou seja, são estados de formação tardia, muito tarde. Só para a gente ter uma ideia, Portugal há 600, pelo menos 550 anos antes, já havia se unificado. Agora, se você parar para pensar, né, essa unificação tardia colocava esses estados nacionais, Alemanha e Itália, numa posição de correr atrás da industrialização, principalmente da industrialização da Inglaterra, da França e da Bélgica, que eram os países mais industrializados da Europa naquele período. E essa necessidade de industrialização vai forçar com que esses estados busquem alternativas mais rápidas. Entre essas alternativas, o foco militar, a ideia de conquistar territórios por meio militar, que é o mais rápido, né, do que as negociações, e também porque muitos dos territórios onde havia potencial de exploração de matéria-prima, de combustível, de mercados consumidores, de mão de obra, já estavam sob as mãos da França e da Inglaterra, principalmente. Então, quando acontece a Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, os territórios que sobram para a Itália e para a Alemanha são os piorzinhos, digamos, né? Coitadas das populações desses territórios, né? Mas a grande parte já estava na mão de Portugal e Espanha, França principalmente e Inglaterra. A França com a maior parte dessas colônias na África, mas os lugares mais estratégicos com a Inglaterra, que mais valiam com a Inglaterra, e a Inglaterra ainda com boa parte da Índia e alguns portos e áreas estratégicas da China. E não sobrou muito para a Inglaterra, para a Alemanha e para a Itália. E aí sabemos o que pode dar nisso, né? E o Japão, por outro lado, fez uma guerra contra a Rússia entre 1904 e 1905 e venceu a Rússia, a cambaleante Rússia do czarismo, aquela sociedade rural ainda, né?
é um gigante de pés de barro, é enorme em extensão, mas a economia ainda rural, ainda ligada aos camponeses, enquanto que o Japão começa aí uma ascensão. E isso vai explicar muito das características dessa sociedade de disciplina militar e ideias beligerantes, ideias de guerra muito aceitas pela população em geral como forma de elevar essas recém-criadas nações, esses estados nacionais, a condições mais elevadas de potências. Potências militares, potências econômicas, potências industriais. Mas aí chega a Primeira Guerra Mundial e todo aquele desdobramento, né, no final ali no Tratado de Versalhes, é a derrota, né, dessas nações. O que surge, né, de movimentos? Movimentos, no caso da Itália, de soldados de menores patentes, né, que se organizam a grupos de pequenos industriais e comerciantes, né, que se mistura uma população urbana sem perspectiva depois da guerra, sem nenhuma perspectiva econômica, uma grande população desempregada, inflação muito alta, ou seja, existe ali um cenário de grave crise social e uma visão de que, além dos governantes serem ruins, corruptos, seriam traidores da pátria por terem assinado os acordos de Versalhes e por terem colocado suas nações numa posição de vexame. Todo esse sentimento, ele vai, esse ódio, esse ressentimento, né, esse ranço, ele vai ganhando as ruas e aí vão surgindo grupos que vão articulando, né, esses sentimentos de ódio contra a corrupção. Existia esse discurso que quem não está conosco é vagabundo, é corrupto, é ladrão, que tem que ser morto, que tem que ser combatido, né? Então aí está um sentimento muito forte que vai ser uma das grandes características do fascismo. Mas afinal de contas, o que é o fascismo? E aí tem as palavras aí na nossa apostila, né? Começa lá o totalitarismo, já fala fascismo, totalitarismo e nazismo. Mas vamos, em algumas características, matar esse coelho aí. Bom, na década de 20, o totalitarismo, tanto de esquerda quanto de direita, vamos lembrar, a esquerda, totalitarismo de esquerda, o stalinismo na União Soviética, e aqui nós vamos ver o totalitarismo de direita, né, que é esse totalitarismo que surge nesses movimentos fascistas na Europa Ocidental. Então, o totalitarismo é a ideia de que nada está acima do Estado. O Estado tem um controle total sobre tudo, inclusive sobre a vida particular das pessoas. Então, essa é a ideia principal de um Estado totalitário. Ele é mais que autoritário, ele é totalitário. Ele controla tudo, 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 inclusive sua vida pessoal. Segunda característica, o nacionalismo radical ou o patriotismo exacerbado, também chamado de chauvinismo. Existe um sentimento de exaltação nacionalista, tudo que é da pátria, tudo que é daquela cultura, daquele povo é melhor do que dos outros, e tudo que é de fora tem que ser expulso e odiado, que é a chamada xenofobia. Tudo que é estrangeiro, tudo que vem de fora tem que ser rejeitado. E tudo que é nosso, do nosso povo, da nossa pátria, tem que ser exaltado, tem que ser elogiado, tem que ser valorizado, né? Só que isso é irracional, isso chega no auge do fanatismo. Então é o nacionalismo, que inclusive já havia gerado a Primeira Guerra Mundial, o nacionalismo, esse patriotismo exacerbado, a rivalidades históricas entre nações, né? E vai ter novamente um papel importante na formação desses movimentos fascistas, o nacionalismo.
Terceiro ponto, o militarismo, a crença na obediência e na disciplina. Não apenas militar, mas isso se espalha para toda a sociedade. Todos passam a valorizar essa crença em disciplina, em obediência, autoridade. Isso vai acontecer nas escolas, nas igrejas, né, nas famílias. Essa ideia de disciplina, de rigidez, de obediência, né, e isso passa a ser um gosto, uma valorização cultural. Então nós vamos ver, às vezes falam, eles são disciplinados, eles são naturalmente disciplinados. Já viu essa coisa, né? A seleção da Alemanha de futebol, por que eles jogam bem? Porque eles são naturalmente disciplinados. Mas é isso que gerou uma das coisas que geraram o nazismo alemão, essa ideia de valorizar uma cultura da obediência. Né? Obediência, obediência, obediência. No Japão também, na Itália menos, mas havia esse discurso militarista passando por tudo que existe na sociedade. Antiliberalismo, que vai se fortalecer ainda mais depois da crise de 1929, a crise do capitalismo liberal. A ideia que é contrária a qualquer liberdade individual, liberdade sindical, a qualquer tipo de liberdade de imprensa, né? Então a ideia de que a democracia liberal burguesa é cheia de defeitos e não presta. Então você tem que confiar ao Estado total, ao Estado autoritário, que é o único capaz de gerar desenvolvimento confiável. Que a democracia burguesa liberal, né, ela é cheia de defeitos e vícios e abre caminho para corrupção e corruptores. Então essa é outra visão também, o antiliberalismo. O anticomunismo, principalmente na ideia de luta de classes e emancipação da classe trabalhadora. Né? Então, o comunismo tinha essa ideia, né, pelo menos na teoria, né, a classe trabalhadora que toma o poder e assume o controle do Estado, que é o socialismo, para criar uma sociedade sem classes, que seria o comunismo. Então essa ideia da classe trabalhadora ter a sua força, a sua voz, ela era altamente combatida também por esses movimentos fascistas, e também a ideia comunista da internacionalização do comunismo. Porque vejam só, se o fascismo ele é nacionalista, ele não pode ser internacionalista e nacionalista. Se ele é nacionalista, ele é contra a internacionalização. E a ideia comunista, pelo menos na tese, também era internacionalista. Todos os trabalhadores do mundo se unindo para lutar contra uma opressão. E, portanto, essa ideia internacional do comunismo também era muito combatida pelos fascistas. Outras características, a existência de um partido único, o Partido Nacional Fascista, que ele se não vai ser o único, mas ele vai ser o maior de todos, ele vai ter tanta força que os outros vão ser meros fantoches, né? A existência de um líder carismático, e aí quando eu digo líder carismático, o carisma, que é a força de espírito, não quer dizer que necessariamente ele é um homem bom, que tem carisma, mas ele é um homem que conquista as massas, ele conquista com aquilo que ele fala. Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Und gleich diesem außenpolitischen und machtpolitischen Verfall setzte nun ein der Verfall im Inneren. Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hindurch ihren Einzug und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft. Por algumas características, pode ser na fala, pode ser no gesto, pode ser na forma de se apresentar, tem um líder que tem uma cara desse movimento. O fascismo na Itália é o Mussolini.
Na Alemanha era o Hitler. Né? Um homem que encarna esses ideais. No Japão era o imperador. Né? O próprio imperador. Então existia um líder carismático, um líder que arrasta esses seguidores e implanta, né, essa prática fascista. Como é totalitário, como eu falei, além desses movimentos de direita, existem também totalitarismos de esquerda. No caso da União Soviética era o Stalin. Né? E aí o racismo ele vai ganhar várias expressões, como por exemplo o antissemitismo, que é a perseguição e o ódio histórico aos judeus. Os judeus eles vão ser sempre vistos como um grupo estrangeiro em qualquer terra, né? Então isso explica em boa parte. E o fato de que muitos industriais, principalmente na Alemanha, tinham como origem o judaísmo. Então existia essa visão de que há um inimigo, né? Um inimigo que está sempre colocado ali para nos atacar e nos matar. E essa é talvez a grande pedra, né, das políticas fascistas, a criação de inimigos permanentes. Você sempre precisa de um inimigo para justificar a sua ação violenta. Grande pedra do fascismo, você sempre precisa de um inimigo para justificar as suas ações violentas. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Isso tudo, portanto, cria um Estado policial. Um Estado policial é um Estado onde as forças militares têm poder de vida e morte sobre as pessoas. Não existem tribunais, não existe um julgamento imparcial, não existe garantia de lei nenhuma que existe no Estado democrático, que com todos os problemas do mundo, né, é o melhor de todos. Por exemplo, na Itália existia a Ovra, que era uma organização que vigiava as pessoas, que poderia haver denúncia, poderia ser preso se você tivesse uma opinião, ou se não fizesse nada, sei lá, alguém fosse contra você. Na Alemanha não precisa nem falar SS, Schutzstaffel e outras tropas, a Wehrmacht, né, várias forças do Estado que agem de maneira paramilitar, ou seja, são grupos armados que agem em nome do Estado com autorização do Estado. São milícias, é um Estado miliciano, é um Estado que tem seus próprios tribunais, que tem seus próprios acusadores, seus próprios promotores e seus próprios julgadores. E essas forças não obedecem a nenhum tipo de poder superior que garante ao indivíduo direitos mínimos. Papiere, Judas! Deine Karte! Geh nicht auf wegen deiner verdammten Deine Scheißkarte! Du musst sehen!
Portanto, né, o fascismo ele é uma prática política da violência no pior sentido, porque é uma violência legalizada. É uma violência que ela é exaltada, né, contra todos aqueles que de alguma maneira pensam diferente, agem diferente, são diferentes, né, e portanto existe essa ideia da limpeza, da corrupção, da limpeza. O outro nunca presta, o outro nunca pode viver com você em sociedade porque você é moralmente superior, racialmente superior, culturalmente superior, fisicamente superior, psicologicamente superior, economicamente superior, politicamente superior. Então essa é a ideia básica do fascismo: eliminar aqueles que estão abaixo de mim, segundo as minhas concepções. E aí nós sabemos onde que isso levou na história humana, né? E nós vamos ver também esse movimento chegar ao Brasil. O governo Getúlio Vargas, ali em 1937, 38, teve que lidar com o integralismo. Que eram os fascistas brasileiros, que tinham inclusive a saudação Anauê, Anauê, né? Que nós vamos ver mais para frente em outros vídeos. Em vários lugares do mundo existiam partidos fascistas, partidos com essas características, mas em alguns lugares eles prosperaram, tomaram o poder, e em outros eles foram postos na ilegalidade, como no caso aqui do Brasil dos integralistas, e foram dissolvidos. No entanto, essas ideias vira e mexe, ressurgem, e nós vemos hoje em dia, ressurgir também muito dessas ideias do fascismo, né, sobretudo com outras justificativas, mas com uma ou outra característica, inclusive com os seus tribunais de julgamento de exceção, né? São grupos de pessoas que se armam e que fazem justiça com suas próprias mãos, achando que com isso estão absolutamente corretas. E isso é um perigo, porque isso é uma coisa que se espalha muito rapidamente e que não tem nenhum tipo de controle, certo? No mais, mandem mensagens, dúvidas. Esse é um tema, eu vou fazer até outro vídeo para a gente ir complementando ao longo dessa semana, porque é um tema muito grande e acredito que vocês não vão ter muita dificuldade para fazer, né? No livro está na página 82, capítulo 5, da unidade 2. Então na página 82 nós temos ali Hitler, né? Na grande encontro da juventude de Nuremberg, porque entre outras características também existe o convencimento dos jovens de que essas ideias são certas